pessoal, sejam muito bem-vindos e a gente está aqui direto da Escola Futuro, no podcast Protagonista do Futuro, e hoje a nossa querida convidada, a nossa diretora municipal do meio ambiente, Janine. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite em nome do meu secretário, Dr. Rubens Sampaio. É um prazer conhecer a senhora também. A gente vai entrevistar, né, fazer algumas perguntinhas e o meu nome é Sofia Vitória. Meu nome é Lucas Monteiro. A gente vai fazer algumas perguntinhas. Ok. Bom, como é ser diretora do... Como a senhora se sente sendo diretora do meio ambiente? É um prazer, mas é muita responsabilidade. Até porque as pessoas não entendem o tamanho que o meio ambiente, o alcance do meio ambiente. Às vezes a gente acha que o meio ambiente é ali só a árvore, é só um lixo, e é muito maior. E Marabá, falando de Marabá, que nós estamos aqui, é uma cidade muito grande. Então, o alcance do meio ambiente, as preocupações demandam tempo, demandam atenção, mas tirando toda essa problemática, é um prazer quando a gente vê o trabalho da gente tendo resultado. Eu queria saber como a gente pode especificar o que é o meio ambiente. Olha, o meio ambiente, ele é um bem coletivo. Ele não é meu, ele não é seu, ele é nosso. Então, como ele é nosso, nós temos responsabilidade para com ele. O que as pessoas erram no entendimento? Acham que só cabe à prefeitura, por exemplo, cuidar. Então eu posso jogar, eu estou comendo ali um chocolate e jogo papel no chão. Por quê? Porque vem o gari, que é servidor público da prefeitura, e ele vai catar o lixo. E está errado. Quando eu jogo o papel no chão, eu estou sujando o meio ambiente que é nosso. Então eu tenho que entender, enquanto cidadão, e vocês que são pequenos, a gente conversou, né, em off, vocês têm 10 anos, a idade do meu filho menor, vocês têm que entender que vai comer um chocolate, joga o papel no lixo, não custa, não vai cair a mão, é sinônimo de educação e vai preservar o meio ambiente. Vocês ainda não entendem muito, vocês estão muito jovens, mas se a gente não tomar esses cuidados pequenos hoje, daqui a uns 20, 30 anos, vocês vão colher os maus frutos dessa prática, entendeu? Se a gente não conservar o meio ambiente, realmente não tem futuro. Isso mesmo. Por isso que devemos conscientizar muitas pessoas que o meio ambiente não é só aquele que a prefeitura tem que cuidar, são todos nós, porque se nós não colaborarmos, o meio ambiente acaba. Sim. E a gente vê, por exemplo, às vezes eu já vi crianças quebrando árvores. A prefeitura não plantou aquela arvorezinha, até bota a cerquinha, aí lá a árvore tá fininha, né? Aí passa a criança de maldade, vai lá e quebra. Só na maldade. Sabe que ela impediu que daqui a uns 20 anos, 30 anos, ou até menos, dependendo da árvore, tem uma árvore bonita que vai fazer o quê? Sombra. Aí depois vai reclamar do calor, que a cidade está muito quente. Também é muito importante cuidar do nosso meio ambiente, para a gente sempre saber o que está acontecendo no nosso meio ambiente. Eu queria saber se é difícil ser diretora do meio ambiente. É difícil. É difícil porque as pessoas, elas nem sempre querem ser corrigidas. Então, quando as pessoas são, por exemplo, multadas, deixa eu dar um exemplo simples. Sabia que se você fizer hoje uma festa na sua casa, dentro da sua casa, e botar um som bem alto, se o seu vizinho ou alguém próximo me ligar, possivelmente vai uma viatura lá e eu vou ter que mandar baixar esse som. E se você desobedecer, eu vou tomar a sua caixa de som. Aí quando a pessoa chega lá na SEMA, ela fala que não estava nem tão alto assim, que a casa é dela, que o som é dela, e não é assim. É aquela máxima que a adulta ensina para vocês crianças: o nosso direito vai até onde começa o do outro. Então você pode fazer a festinha na sua casa sim, mas você não pode pôr som alto a ponto de incomodar o seu vizinho. E quando eles vão lá, eu vou corrigi-los. Vocês crianças estão me escutando, mas nem sempre o adulto quer escutar. Então ele acha que ele está no direito. E aí, às vezes vai com polícia, às vezes eu preciso que tomem medidas mais enérgicas.
Então, quando o adulto é corrigido, ele não recepciona bem. E som, por exemplo, esse exemplo que eu dei, se você colocar música alta, você está cometendo um crime ambiental. E nem todo mundo sabe disso. Então, a gente pede apoio sempre à população. Eu parabenizo essa iniciativa da Escola Futuro, porque vai chegar em vários locais que talvez não tinham esse conhecimento da importância do meio ambiente e o que é meio ambiente. Parabéns por isso. Muitas pessoas não escutam as leis, infringem as leis. Eu queria saber como é que um vidro está quebrado. Como a gente faz para botar ele sem que seja perigoso, porque muitos cães de ruas, eles vão lá no lixo e podem se machucar com esse vidro quebrado. Isso. Outra pauta do meio ambiente é o cuidado com os animais, né? O maus tratos de animais é crime, podendo até ser preso, não pela SEMA, questão de polícia, mas é sério. Então, a parte do lixo em si, como você armazena o lixo, já é de uma outra secretaria, é da Secretaria de Saneamento. Mas já que os animaizinhos podem mesmo, igual você falou, rasgar esse lixo, não custa a gente tomar cuidado. Você pega aquele vidro, enrola no jornal ou naquele caderno velho que você não vai usar mais, rasga, enrola para que o gari, quando for pegar o lixo, não se machuque. Isso é preocupar com o outro. Continue preocupando, isso está certinho. Eu queria lhe perguntar se é fácil ou é difícil conscientizar todas as pessoas que o meio ambiente não é só da prefeitura, são de todos nós. Muito difícil. E a SEMA, nós temos um departamento que, para mim, é o departamento mais importante da Secretaria, que é o Departamento de Educação Ambiental, que é justamente o que vocês estão fazendo hoje, tentando conscientizar. E a gente tem um trabalho incrível com as crianças. A gente tem calendários que as crianças fazem desenho. Não, infelizmente, só atinge as escolas públicas. Mas é um trabalho muito legal, porque a conscientização da criança é mais fácil do que o adulto. Lembra que eu falei que o adulto não gosta de ser corrigido? Outro tema que é interessante, que é meio ambiente e está chegando agora, que são as queimadas. Sabe o que a gente vê muito? Gente de mais idade colocando fogo naquele lixo da casa. Porque a pessoa de mais idade, ela diz que não quer que ninguém mexa no lixo dela. Ela não entende que colocar fogo naquele lixo é um crime ambiental e que vai atrapalhar o ar da cidade, que atinge a todos nós. Então, conscientização é muito difícil. Por isso que a gente tenta começar com as crianças, porque vocês, né, aquela máxima, vocês são o futuro, isso não é mentira. Então, conscientizar vocês é mais fácil do que trabalhar com o adulto, mas a gente não pode desistir, né? Bom, eu queria saber o que a gente pode fazer com aquele lixo, porque às vezes, lá na minha casa, às vezes quando tem lixo, a gente queima ele, aí cria uma fumaça, isso pode poluir o nosso meio ambiente. O que a gente pode fazer com esse lixo? Queimar jamais, isso é crime. Então, mas era só folha seca que caiu da árvore. Não pode, é crime. Vamos pensar folha. Você vai juntar as folhas dentro de uma sacola e colocar lá na porta da sua casa, que o caminhão de lixo, aí cada rua tem os seus horários. Naquele horário tal, o caminhão vai lá buscar e vai dar o destino certo. Então, queimada nunca. O que você tem que fazer? Juntar em sacola. Se tiver vidro, protege, igual a gente falou, com papel para não machucar o gari. E coloca que 1 hora, naquele dia, naquele horário, o caminhão de lixo vai passar e vai recolher. Eu queria saber também quais são um dos impactos ambientais que mais acontecem aqui na nossa cidade. Olha, a gente fala que o tendão de Aquiles da Secretaria de Meio Ambiente hoje, infelizmente, é a poluição sonora. Você acredita que era para eu estar cuidando das plantas, era para eu estar cuidando das árvores, protegendo os animais, e eu tenho que me preocupar com poluição sonora. Então, o que é isso? São bares e residências que colocam som muito alto e não deixando as pessoas dormirem. Infelizmente, posso colocar assim, 80% de problema de Marabá é poluição sonora. Queria saber o que a gente pode fazer para resolver esse assunto que as pessoas estão fazendo desmatamento, acabando com a floresta. O que a gente pode fazer para conseguir melhorar essa situação? Tem algumas coisas que a gente, mesmo tão pequenininho, pode fazer. Primeiro, é o que vocês já começaram, a conscientização. É estudar, é falar sobre o tema. Isso é muito importante.
Segundo, a gente pede à população para ser os nossos olhos na comunidade. Vocês são os nossos fiscais lá, porque eu não tenho como atingir o seu bairro, o bairro dela e o bairro de todo mundo aqui por dentro dessa sala ao mesmo tempo. A cidade é muito grande. Mas se você está verificando que tem alguém cortando uma árvore lá da sua rua, você liga para a SEMA. Você é meu fiscal mirim. Ela lá na casa dela, alguém jogou papel, está batendo num cachorrinho, liga para a gente. Então, vocês fazendo essa parte de fiscal e lembrando, uma informação muito importante, quando você liga para a SEMA, a denúncia é anônima. Então, o que eu entendo como anônima? O seu nome, Lucas, não é isso? Isso. Eu não vou falar assim, foi o Lucas que ligou. Não vou, porque eu tenho que te proteger. Se eu coloco o seu nome, se for um vizinho, por exemplo, que está batendo no cachorro dele, foi o Lucas que denunciou. Eu te exponho, isso é perigoso. Então, eu chego e falo, olha, houve uma denúncia contra você. Então, essas situações. O desmatamento na larga escala, se você estiver falando, né, aquela que corta um monte de árvores, além da denúncia que todo mundo pode fazer, aí vem sim a questão do poder público. Aí entra a SEMA, entra a Polícia Civil, que tem uma área ambiental, entram os órgãos públicos de segurança. Aí você, por exemplo, está botando fogo numa fazenda, aí você já não pode agir, mas você liga pra gente que a gente vai lá. Galera, agora temos que encerrar o nosso primeiro bloco. Ainda temos mais 2 blocos e agora o Ensino Fundamental 2 vai vir aqui. Roda a vinheta. Olá pessoal, estamos aqui falando sobre a continuação do bloco 1 sobre o tema do meio ambiente. Meu nome é Pedro. Meu nome é Micaela. Estamos aqui para entrevistar a Janine. Sobre o tema meio ambiente. A gente debateu um pouco sobre esse tema, quais as consequências que pode causar, como isso afeta na nossa cidade e também em todo o estado. Para começar, eu queria perguntar sobre o tema da Piracema. Bem, a Piracema é uma época, é uma lei federal que, por conta da reprodução dos peixes, fica proibido de pescar. Então, vai do dia 1º de novembro ao último dia de fevereiro do ano seguinte. Então, nós temos aí em torno de 4 meses que o pescador não pode ir pescar. Então, quem tem peixe, vai ter peixe aquele que fez estoque. Você pode ter estocado antes de 1º de novembro. Depois, você não vai, nós teremos aí 4 meses que está proibida a pesca. Para esse pescador credenciado sobreviver, que ele não pode pescar e ele vive disso, o governo federal paga um valor para que ele possa sobreviver sem a atividade pesqueira. E a gente tem muito em Marabá, e aí a SEMA atua de forma contundente com a fiscalização nos rios, porque se eu encontrar alguém pescando, jogando malhadeira, aí a lei fala, tem requisitos, tá? Não pode malhadeira, não pode arpão, tem várias proibições. Se eu encontrar alguém descumprindo, eu vou lá, eu vou tomar, às vezes a gente pega pescado, caixas e caixas de isopor cheias de peixe recém-pescado, então eu entendo o quê? Que descumpriu a lei. Então eu tomo esse pescado, faço imediata doação para a PAI, para o Lar dos Idosos, e são alguns lugares que são credenciados para a gente poder fazer essa doação. O peixe eu não posso guardar porque ele estraga, então tem que ser uma doação imediata. Eu destruo imediatamente as malhadeiras irregulares. Isso está tudo previsto numa lei de crimes ambientais, essa destruição, essa apreensão. Não é algo feito de forma arbitrária pela SEMA. Existe previsão legal, uma lei chamada Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei federal. E aí a gente apreende essa carga, apreende essas malhadeiras, dá perdimento. Já houve algumas situações que nós aprendemos até a embarcação. Lembrando que eu estou falando aí dentro do rio. Mas se a PRF, por exemplo, que é uma grande parceira da SEMA, encontrar o APM, encontrar um carro cheio de peixe, recém-pescado, ela leva para nós. Isso vai ser autuado, também previsto na lei, você vai pagar multa, vai perder o pescado. Então, há um prejuízo imediato
Isso podendo depois ainda virar um processo judicial, porque esses processos, esses procedimentos todos são cópia para o Ministério Público. Lá o Ministério Público tem as suas diretrizes e eles vão verificar se vão dar entrada no processo judicial ou não. Então não vale a pena burlar, a tentativa de burlar a lei, porque uma vez que a gente pegue, a gente vai cumprir à risca aquilo que a lei determina. Mas assim, qual é o motivo dessa lei? É porque o peixe, se a gente pescar de forma sem conscientização, daqui a 10, 15 anos não vai ter mais peixe. O peixe ele tem que ter um tamanho. Se eu pego um peixe muito filhote, ou às vezes eu pego o peixe, a gente fala de ovado, como se tivesse gestante o peixe. Como é que ele vai reproduzir? Então, aquele tempo da piracema é para isso, é para deixar o peixe reproduzir. Existem alguns estados brasileiros que não é essa data que eu falei, porque é feito um estudo, salvo engano, no Mato Grosso, que a reprodução lá é em outra época. Mas aqui no Pará, a gente segue a lei federal, que é dessa data que eu falei. Se a gente não fizer isso, não vai ter mais peixe. A gente vê, se você conversar com os pescadores, que já diminuiu e muito a quantidade de peixe que a gente tem no nosso rio. Por quê? Por causa dessa pescaria de forma irresponsável, entendeu? Sim. Vocês da Secretaria do Meio Ambiente, vocês têm alguma ideia de alguma coisa pública para meio que conscientizar todo mundo sobre o problema, né, que é a piração? Sim, a gente faz esse trabalho de educação ambiental. Igual eu falei, a gente faz nas escolas, mesmo com uma linguagem, claro, mais fácil. A gente faz junto aos ribeirinhos, porque quem trabalha diretamente com isso, tem projetos junto a essas instituições que cadastram. Lembrando que isso é federal, isso não foi Marabá que determinou, é uma lei federal. Então, é um tema que todo ano a gente fala, a gente bate nele, a gente faz campanha. Mas nem sempre as pessoas querem obedecer à lei. Aqueles que insistem na desobediência serão punidos. Sim. Qual é a parte mais difícil, a senhora acha, assim, do seu trabalho? Olha, a sua pergunta já é difícil. A parte mais difícil infelizmente, nós temos toda a fazenda pública, seja municipal, estadual ou federal, nós contamos com pouco contingente. Você vai falar na polícia, a polícia fala assim, nós temos poucos policiais. Você vai falar numa escola, temos poucos professores, principalmente falando de escola pública. Aqui, a SEMA, nós temos uma cidade, Marabá é gigante, Marabá não é grande, Marabá é gigante. Eu tenho 9 fiscais. Eu não posso, Janine, eu sou a diretora, mas eu não posso, se eu estiver fazendo algo errado, ir lá e te autuar. Eu não tenho poder de polícia para isso. Quem tem, por definição da lei, é só o fiscal. Então, os meus fiscais, eles trabalham de segunda a segunda. Final de semana, eles trabalham também em regime de plantão. Aí eu tenho que falar com algumas atividades, existem leis, aí sim, lei municipal, lei estadual e lei federal. Algumas atividades obrigatoriamente têm que ser licenciadas a nível municipal. Então, eles têm que ir lá na SEMA. Digamos que você vai fazer, vai ter um bar lá na sua casa. Você tem que ir lá na SEMA licenciar. Nem todo mundo quer licenciar, mas mesmo aqueles que querem andar direitinho dentro da lei, eu tenho um corpo, eu tenho pouquíssimos analistas, eu tenho aí 8, 9 analistas para todo Marabá. Você quer abrir um posto de gasolina, você tem que licenciar. Você precisa de uma gama de servidores, não é só um, porque cada servidor é formado numa área, então é uma equipe multidisciplinar. Hoje, eu entendo que não é só um problema municipal, gente, é um problema da fazenda pública de forma geral, mas poucos servidores para atender a demanda. Eu acho que essa é a maior dificuldade que eu tenho. Sim. Eu queria fazer uma pergunta sobre um caso que está ocorrendo no Marabá, que é o transporte ilegal de madeira. O que a senhora pensa sobre isso? Isso é bem sério, porque quando alguém transporta é porque alguém cortou, então já houve um desmatamento. Então já são vários crimes aí juntos. Primeiro eu quero agradecer a parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que é incrível nesse trabalho conosco. Então, eles que estão lá na ponta, verificando a documentação do caminhão. Uma vez que é detectado em Marabá, tem muito, porque Marabá é rota. Marabá está no meio de muitas cidades, então tem que passar por Marabá. E nós temos a Transamazônica, que é rodovia federal, que é onde a PRF tem poder de atuação. E passa não só carvão, tá? Não só madeira.
Caminhão de carvão também legal. E a PRF tem feito um trabalho exemplar. Uma vez que você fala assim, Janine, mas então não pode transportar madeira? Pode. Mas a SEMAS, que é a Secretaria Estadual, tá, de Meio Ambiente e Sustentabilidade, eles vão te dar a documentação daquela madeira. Eu preciso saber a origem da madeira. Você não pode sair cortando de forma indiscriminada. Então, passa esse caminhão para Marabá sem documento. O que a PRF faz? Apreende o caminhão e leva para a SEMA. Chega lá, olha o que a lei diz. Salvo algumas espécies, é R$300 por metro cúbico de madeira a sua multa. Então, se você tem um caminhão, eu tenho um caminhão aí de 90, 100 metros cúbicos, que é um caminhão, a gente chama de bitrem bem grande, multiplica esse valor por 300. Dependendo da espécie da madeira, isso vai ser aumentado de meio. Você vai perder a madeira, então você tem a multa aí, põe a multa de 30, 40 mil reais, em média. Você tem o perdimento automático da madeira, você perdeu. E dependendo da situação, eu brinco, se você já foi me visitar uma outra vez, eu tomo o seu caminhão. Quando eu falo gente, é a Secretaria de Meio Ambiente com base na lei. A Secretaria toma o seu caminhão, porque eu vou dizer que o seu caminhão está sendo usado com a intenção de cometer crime. Você já passou comigo 2 vezes, né? Então, o prejuízo é gigantesco. Aí você fala assim, Janine, o que é feito com essa madeira? Porque a gente tem que dar, é um princípio da administração pública, a publicidade. Você que é contribuinte, né, a sua família é contribuinte, você tem que saber o que está sendo feito. Existe um grupo de autoridades hoje em Marabá, composto por promotoras estaduais, delegados, PRF, o meu secretário, que eles ditam para onde vai ser doada essa madeira. O meio ambiente já foi penalizado, já foi o corte da madeira. Eu vou deixar essa madeira apodrecer? Claro que não. Então a gente doa essa madeira para projetos que a SEAG, que é uma outra secretaria municipal, ela tem projetos, vamos supor, de plantação de maracujá. O maracujá, me explicaram, não é da minha formação, eu sou advogada de formação, mas ele precisa daquelas estaquinhas porque ele enrosca. Então, quando tem essas estacas, a secretaria doa para essas associações que trabalham com esse tipo. Nós já doamos para o Exército, nós já foram feitos bancos para escolas públicas. Então, há uma doação imediata da madeira, porque a madeira é um bem perecível. Então, em Marabá, hoje, é grande o número de caminhões que passam de forma irregular, mas também tem sido grande a fiscalização por parte da PRF, que tem feito um trabalho incrível e a gente tem conseguido diminuir esse crime na cidade. Quais atitudes assim a senhora acha que devemos tomar para combater as mudanças climáticas assim da nossa região? Olha, a natureza, ela vai responder. Se você queima uma árvore hoje, daqui a uns anos ela vai te devolver. Então, a gente tem que, primeiro, de novo parabenizo a iniciativa de vocês. A educação é pilar para tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar para frente a importância e a responsabilidade para com o meio ambiente, que é de todos. Intensificar a fiscalização, leis mais duras, porque se a gente não mostrar, eu te ensino, eu falo que é igual o pai faz com o filho, ele avisa, não aprendeu, vai apanhar. Então, a gente está educando. Se você insistir na ilicitude, vai sofrer sanção, seja ela conosco, seja ela por parte das polícias, mas é assim que a gente vai tentar. Se não doer no bolso, as pessoas não aprendem. E é assim que a gente tem tentado. A gente pode perceber que ao longo dos anos aí já veio aumentando muito essas mudanças climáticas. Aqui em Marabá mesmo, eu lembro que 4 meses atrás estava super frio e agora a gente pode ver que está muito calor. O que a senhora acha, sobre essas mudanças climáticas? É consequência da má conservação do meio ambiente por culpa nossa. Vocês ainda estão jovens, né? Parece que não tem culpa, mas também todo mundo. Agora, todo mundo é penalizado. Marabá, além, né, do normal da troca, nós aqui temos tem o quente e o frio, inverno e verão, a gente só tem essas 2 estações bem definidas. Então, agora o calor vem. Mas o que eu posso fazer para diminuir? Você tem uma área na sua casa, planta uma árvore, verifica qual a árvore, porque às vezes a gente planta uma árvore e ela destrói o muro, porque as raízes delas não são adequadas. Vai na Secretaria do Meio Ambiente e pergunta, olha, eu quero plantar uma árvore, qual que você me indica? A gente tem um corpo muito bom de profissionais que vão poder te ajudar nessa escolha da espécie da árvore.
Plantar árvore já vai dar uma sombra na sua casa, você vai sentir menos calor. São coisinhas que a gente vai fazendo que vai diminuir. É um lugar quente, né? Nós estamos falando da questão do quente e frio, mas começar. E lembrando, calor vai fazer? Vai. Agora, como é que vai ficar o ar? Vai ser calor com fumaça ou calor sem fumaça? Isso depende de nós. O calor solta aí, mas a fumaça a gente pode evitar ou minimizar. Realmente. O que você mais gosta, assim, da sua profissão, do seu trabalho? O cargo de diretora é de livre escolha do meu secretário. Como eu falei, sou bacharel em Direito, eu sou advogada, sou formada em licenciatura para ciências ambientais, ciências naturais, eu sou professora de Química também. Mas o cargo não precisa ter essa formação, basta o entendimento do secretário da gestão. Eu amo a parte do atendimento às pessoas. Eu gosto de poder explicar, independente de quem seja que vai nascer. Eu atendo todo mundo, é uma maneira de trabalhar do meu secretário. A gente está lá disponível para todo mundo de 8 às 14. Então, o que eu mais gosto da minha função é poder fazer isso, levar o conhecimento do meio ambiente, seja em entrevistas, seja no atendimento pessoal, quem quer que seja que vai à secretaria, dando palestras. Essa parte da educação ambiental eu acho que enche mais meu coração. Bem, pessoal, a gente vai finalizar por aqui a nossa entrevista e dando a palavra agora para o bloco 3. E obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Oi galera, então voltamos aqui no terceiro e último, né, bloco. E no mesmo tema, vamos dar continuidade, né, a esse tema de meio ambiente. Somos do segundo ano, eu sou a Carolina, eu sou o Luiz, a gente está entrevistando a Janine. Muito obrigada, Janine, por aceitar o convite de vir aqui. E temos essa honra de poder entrevistar você. A honra é minha. Enfim. Bom, o meio ambiente ele é muito importante, né? Tanto já caiu como redação do Enem, uma coisa muito legal abordar. E tem vários desafios a serem sanados, né? Nessa questão de mudar a visão da sociedade diante uma nova forma de olhar, né? Na forma de cuidado. Então, eu quero iniciar aqui com a pergunta de quais são os desafios ainda que estão em aberto, que são difíceis de serem sanados por causa de uma má visão da sociedade, por causa de uma forma ali dificultada da sociedade em aceitar, né, ou em colaborar também. Excelente pergunta. Eu acho que é a mudança de visão. A gente precisa de mudar essa visão. A visão que tinha, como eu iniciei lá no bloco com as crianças, que a responsabilidade só da fazenda pública para com o meio ambiente, é a primeira coisa que a gente tem que mudar. Não, a responsabilidade, se o bem é meu e seu, a responsabilidade é minha e sua, né? Meio ambiente é bem coletivo. Mudar a visão. Vou falar de Marabá, que é onde a gente tem trabalhado. Situações como lixo, colocar aquele foguinho no lixo. Os idosos têm dificuldade em aceitar que a pessoa vai mexer no seu lixo, porque é só folha. Qual é o problema de colocar fogo só na folha? Eles não entendem que isso, se eu coloco fogo no fundo da minha casa, você coloca, ele coloca, já somos 3. Você já imaginou se toda a população colocar no fogo de casa, no quintalzinho de casa? Então, essa conscientização que eu preciso mudar, se eu colocava fogo antes, mas antes, às vezes, a lei não existia, Marabá era pequeno, a lei não era cumprida. Então, hoje não. Hoje, todo mundo tem um celular para filmar. Lembrando, se você colocar fogo ali no quintal da sua casa, eu estou com o meu celular aqui, eu vou filmar, a SEMA vai até a sua casa e vai multar. Então, isso, fogo, vamos cuidar para que a queimada diminua. Aqui em Marabá é muito tradicional, as pessoas não gostam de, vamos supor, ir para uma festa, para um bar e ficar dentro do bar. Eles gostam de comer fora, até pelo calor, mesmo estando com ar-condicionado, é cultural.
e quer que coloque uma banda ao vivo fora. Não dá. Vai dar poluição sonora. Não cabe mais esse tipo de interpretação. Sabe o que eu escuto? Chega lá em Marabá, pessoa de outra cidade, diz, mas na minha cidade isso não tem problema. Eu explico. Tem hora que eu pergunto para vocês, falo assim, então volte para a sua cidade. E vai fazer lá. Marabá não. Marabá tem ordem. Marabá tem quem verifique, tem quem fiscalize. Então, assim, som alto não pode mais ser. Mas eu moro, sabe, eu escuto assim, eu moro aqui na minha rua há 20 anos e ninguém nunca reclamou. Realmente, mas chegou um vizinho novo que sabe dos direitos dele e está no direito dele. Então, isso eu tenho que mudar. Eu acho que o que a gente tem que entender é que eu tenho que brigar pelos meus direitos, sim, mas eu tenho que respeitar o do outro. Quando a gente entender isso, a gente vai conseguir uma sociedade muito melhor, em todos os aspectos, não só ambientais. Sim, com certeza. Voltando, já que a gente trouxe a discussão de Marabá, né? O que a senhora acha do meio ambiente de Marabá? Se está tendo progresso? Oi? Se está tendo progresso, como é que a senhora acha que poderia melhorar? Né? Eu acredito sim, eu estou fazendo agora em agosto, eu faço 6 anos na SEMA. E eu vi já a mudança de pessoas que estão entendendo que Marabá existe fiscalização, os órgãos de segurança estão integrados. Então, como eu falei no quadro passado, a PRF é uma grande parceira nossa. Nós temos um problema de motos, aquelas motos barulhentas, que a gente fala com escapamento adulterado aqui em Marabá, isso é muito grande, é o rolezinho das motos, isso é proibido. E a gente tem o apoio da PM, porque a SEMA, igual eu falei, ela é pequena, eu não tenho como estar em todos os lugares, então eu tenho esses órgãos parceiros. Eu acredito que o maior avanço de Marabá foi a integração dos órgãos de segurança pública. Hoje eu não preciso de mandar um ofício formal, esperar 4, 5 dias para eu ter uma resposta. Eu tenho no WhatsApp e eu sou bem atendida, bem recebida, e o inverso também acontece, digamos, de entrar em contato com a PRF e fazer uma solicitação. Eu preciso do apoio da PM em uma operação da SEMA, porque lugares são mais hostis, que a gente fala, eu preciso do apoio da PM, eu mando um WhatsApp para o comandante que rapidamente me atende. Eu tenho um problema de abelhas, por exemplo, que é da responsabilidade dos bombeiros, eu já tenho contato direto com o bombeiro. Então, essa burocracia que existia antigamente, não vou dizer que não existe, porque algumas são necessárias, mas diminuiu muito. Então, eu consigo ser atendida com rapidez para dar a resposta à sociedade que merece. Sim. Nessa questão da problemática que está tendo, né, com o escapamento, eu queria que a senhora falasse mais um pouquinho acerca disso, porque eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe, não tem esse conhecimento. Sim, e é interessante, vocês ainda não têm 18 anos, mas daqui a pouco, normalmente é mais para os meninos, a recomendação, ainda eu acho que eu tive 1 ou 2 problemas com mulheres lá. Mas o que acontece? Eles chegam aos 18 anos, aí compram uma moto e trocam o escapamento. A gente chama de cadrão, tá? Mas o certo é o escapamento adulterado. Isso é proibido por lei federal. Aquele que faz na frente das casas, na frente. Nossa, é irritante aquele barulho. Além de ser irritante, quando você troca o escapamento da moto, a gente fala, gente, um engenheiro fez 5 anos de faculdade, deve ter feito uma especialização, trabalha numa concessionária, numa montadora, cria uma moto, aí vem você e troca aquele escapamento. Aquele escapamento foi todo pensado, estudado para aquela potência da moto. Quando você troca, você consome mais combustível, que está caro, e você pode até explodir, numa situação mais drástica, a moto. E no caso do meio ambiente, isso é um veículo adulterado, infringe o artigo 71 do Decreto Federal 6514. O que acontece? Via de regra, a PM vai e pega esta moto com você e leva para mim, lá na SEMA, no meu pátio. E você só vai sair depois de pagar a multa e trocar o escapamento, porque eu não vou deixar você sair com esse escapamento adulterado. E agora também tem as bicicletas, né? Agora até em bicicletas estão conseguindo botar esse escapamento. Inventaram isso, acharam pouco problema com as motos, agora pegam uma bicicleta e colocam o motor, que faz às vezes um barulho maior, e quando chega na SEMA, o valor da multa não vale a bicicleta. Aí a pessoa fica zangada. E não é assim. As pessoas às vezes preferem perder a bicicleta do que pagar a multa, não? Sim, motos muito velhas. Aqui é de praxe. Lembra da conscientização que você chamou atenção no início do bloco? É assim, eu vendo a moto para você, que vende para ele, que vende para o amigo, e ninguém mudou o nome, ainda está no meu nome. Aí chega lá, ninguém sabe quem é esse dono. Então, assim, a moto é muito usada nas fazendas, motos muito velhas, com escapamento, e botam, só eu falo assim,
o objetivo do escapamento, qual é? Você fala assim, Janine, qual que é o objetivo de alguém colocar esse escapamento adulterado? Perturbar o juízo do outro. Porque não diminui combustível, pelo contrário, aumenta o consumo. A estética não é para isso, porque quem desenhou aquela moto já pensou na estética, então é para perturbar. Só isso. Então, às vezes a pessoa, eu não tinha dinheiro. Eu falei, olha, eu não sabia. Eu falei, desculpa, não adianta chorar com escapamento adulterado, porque não tem propósito, a não ser perturbar. Tirando o risco, né, que corre. De mudança, se você mudou aquela engenharia ali, você pode explodir, você pode morrer. E agora inventaram as bicicletas, que nem vale o valor da multa. Então, a gente recomenda, quem está nos assistindo, não coloque, não adultere o escapamento, nem de moto, nem crie essas bicicletas com motor, porque nós estamos trabalhando, lembra, em parceria com outros órgãos de segurança, e uma vez que entra para o pátio da SEMA, só sai depois de cumprir os requisitos, que é o pagamento de multa e a troca do escapamento. E se não for a primeira vez que eu te vejo, eu brinco, não foi a primeira vez que você tomou café comigo, eu vou triplicar a sua multa, porque o que está previsto não é maldade minha não, está previsto no decreto. Então, a sua moto, que de início eu multei em R$2.000, eu vou te multar agora em R$6.000. Um exemplo prático. Lembrando que tem que trocar o escapamento. Existem escapamentos de mais de R$1.000, gente. Você já pensou no prejuízo que você vai ter financeiro? Além de perder, além de escutar o policial, porque ele vai te dar uma bronca. Chega lá, tem hora que é legal, vocês que são jovens e dão vontade de rir no coração. Chega com a mãe chega chorando. Eu já tive cara de sentar com a mãe e falar assim, olha senhora, eu sou mãe também, eu tenho 2 filhos lindos, que eu sou mãe babona, mas eu não posso, mas dê uns tapas no seu filho, porque não tem propósito aqui não. Aí tem mãe que bate no menino na minha frente. No menino não, né? No rapaz que já tem 18, né? Então assim, não vale a pena. E é crime ambiental. Aproveitando ali a palavra fazenda que você falou ali sobre escapamento, né, nesse assunto. Aproveitando essa palavra para entrar também no assunto de fazenda. Bom, existe grandes produtores aqui nessa área, em regiões também aqui perto da gente. E tem a questão da madeira, né? Muitos utilizam a madeira acapu para estacas, né, para delimitar ali a fazenda ao redor. E eu queria perguntar acerca se tem problemas com questões de transporte de madeira ilegal ou questões de também, tanto no licenciamento rural, sobre isso. Olha, primeira coisa, você que tem uma fazenda, se for uma fazenda menor, aí tem a lei fala o tamanho, você vai ser licenciado, obrigatoriamente você cria gado, você vai ter que ter a licença nossa lá da SEMA. Fazendas maiores, a licença vai para o Estado. Então, tem essa parte da competência de acordo com o tamanho da área. Áreas menores, município, é claro. Então, você tem que licenciar. Isso é tão importante que se você não tiver o licenciamento, você não consegue, ambiental, nós estamos falando de meio ambiente, eu vou falar licenciamento ambiental, você não consegue empréstimo de banco. Olha a importância do licenciamento ambiental. Se você tiver um embargo na área, você desmatou, eu fui lá e embarguei a sua área, você não consegue empréstimo em banco. Então, atrapalha a sua vida. Você não consegue vender seu gado para o frigorífico, porque o frigorífico legalizado, que a gente está falando tudo dentro da lei, não pode comprar o seu gado se você não tiver licença ambiental, se não tiver tudo certinho no ponto ambiental, você não consegue vender o seu gado. Olha a importância do licenciamento, e a gente sempre fala, tá na dúvida? Vá até a SEMA, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer a dúvida. Então a população tem acesso direto à Secretaria do Meio Ambiente. Falar assim, eu não sabia, hoje já não dá mais. Na dúvida, vai na SEMA e pergunte. E você mencionou uma interessante do acapu, porque é costume cercar, é a melhor madeira para cerca. Já disse, eu não sou da área, eu não sou engenheira ambiental nem florestal, mas o trabalho a gente vai aprendendo. O acapu é a melhor cerca que tem. É proibido por lei cortar agora. Ela entrou, a madeira acapu, ela entrou para uma lei de proteção federal. Então, se você hoje, se eu te pegar um transporte de acapu, você vai perder toda a sua carga. Você fala assim, mas Janine, eu tenho um documento aqui. Esse documento seu é questionável. Como que você conseguiu uma autorização de corte de acapu, de corte e transporte de acapu, se o acapu é proibido cortar? Entendeu? Então a PRF vai bater na hora. Eu falei, não, acapu hoje, que é a melhor madeira para cerca, não pode. E o que fazendeiros que, por exemplo, já tem, né, esse material ali na delimitação da sua terra,
o que eles podem fazer em questão de que agora é lei, né, agora é proibido, mas antes não tinha isso. Não pode cortar, ele não pode fazer o manejo. Independente qual seja a madeira, vamos colocar em regras gerais, existem madeiras que são proibidas, como eu exemplifiquei, o acapu, a castanheira. Você tem uma castanheira linda lá na sua fazenda, mas você quer aquela área para construir a casa dos seus sonhos. Eu te digo, mude a casa de lugar. Não tire a árvore, porque você vai ter dor de cabeça demais. Deixa a castanheira, ela nasceu ali, ela está ali há trocentos anos, deixa ela lá. Então, o fazendeiro, se ele quiser cortar árvores, que a gente fala, projeto de manejo, ele tem que entrar com esse pedido. Algumas supressões, dependendo da área, é no município. Projetos maiores, cortes maiores, tem que ir para o Estado, Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Então, tem essas particularidades. Existem plantações próximas aos rios, que a gente chama de área de preservação permanente, elas não podem ser desmatadas. Então, essas situações, na dúvida, procure a Secretaria de Meio Ambiente. Regra geral, não pode cortar o acapu mais, vai ficar ali. Bom, como já está acabando, eu queria fazer só a última pergunta para a gente poder encerrar. Qual foi a sua maior motivação para entrar nessa área, nesse meio ambiental? Eu sou advogada e já trabalhei também na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Lá eu fiz minha pós-graduação em Direito Ambiental e eu me encantei por essa área, uma área relativamente nova. Para você ter ideia, quando eu fiz Direito, não tinha essa grade na faculdade. Hoje as grades estão mudando, hoje já tem Direito Ambiental, mas na minha época não tinha. Você vê que é algo relativamente novo. Daí a dificuldade, nós estamos na transição de conscientização, naquele momento da conscientização, porque a pessoa cortou a árvore a vida inteira, agora ela não pode cortar mais, é difícil você fazer entender, então por isso eu trabalho intenso nos jovens. Essa questão da novidade, isso traz um entusiasmo para mim, eu gosto do desafio, e o meio ambiente ele é algo desafiador, porque eu amo essa palavra, gravem que caia sempre nas provas, sustentabilidade. Eu não posso falar que não vamos mais desmatar nada. Eu tenho que cortar a árvore, lembrando que tem gerações futuras, eu tenho que plantar árvore. Então, fazer esse equilíbrio do crescimento da sociedade, do avanço com a preservação do meio ambiente é desafiador. Tem que coexistir as duas coisas. Eu não posso achar... Olha, nós tivemos denúncias de bolsões de areia que se movimentaram na praia e acharam que foram por causa das dragas, e não foi. O meu geólogo me explicou, doutora, quando o rio vai passando, os bolsões de areia mudam de lugar. É difícil você entender. Então, com o crescimento das cidades, as cidades vão crescer, não tem jeito, elas vão crescer. Mas eu tenho que ter o equilíbrio com o meio ambiente. Então, esse equilíbrio é desafiador e eu acho que é isso que mais me atrai. Sim, vamos finalizar agora. O podcast queria te dar um presentinho. Olha! Um agradecimento. Muito obrigada. Por ter aparecido aqui. É um prazer. Assim, vocês. Não é demagogia, gente. Eu gosto mesmo desse contato com os contribuintes e futuros contribuintes. Acredito nesse projeto que a escola está trazendo, que é de conscientização, que é o que vocês estão fazendo. E quantas vezes forem necessárias, eu estarei presente, é só mandar o convite. O prazer é nosso e eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito edificante. Foi muito edificante para nós e muito edificante para as pessoas. Muito obrigada. Uma nova experiência, né? Obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente, por ter acompanhado até aqui. Deixe seu like, continue, né, acompanhando a gente nos próximos podcasts que vai ter. E é isso. Obrigada. Obrigado.